Fala pessoal, infelizmente o mercado financeiro vai tentar o tempo todo te passar para trás. Hoje você tem muitas notícias falando para você migrar para renda fixa porque lá ainda existe possibilidade de você ganhar mais de 1% ao mês. E tudo que o investidor iniciante quer é a segurança da renda fixa. Entretanto, para aqueles investidores que se arriscam no mercado de renda variável e entendem as perspectivas do investimento de longo prazo, tendem a ser muito bem remunerados. Pessoal, é importante você entender que os juros compostos, eles demoram um certo tempo para fazer efeito no seu patrimônio. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, através de gráficos, estatísticas e pontos muito bem fundamentados, porque que para você que olha para o longo prazo, que olha para um portfólio de renda previdenciária, por que as ações acabam sendo uma escolha muito sensata. Nesse vídeo vou trazer também a performance da nossa carteira, vamos entender como os nossos ativos estão performando atualmente e qual deles que eu pretendo reforçar a posição. Só muito importante a gente entender que o Ibovespa vem lateralizado nos últimos 4 meses. Entretanto, no dia de ontem, o Copom reduziu em 0,5% a nossa taxa básica de juros, que saiu de 12,75% para 12,25%. A gente vê os cortes sucessivos na taxa Selic e isso é muito bom para as empresas, pessoal, porque vai dar um fôlego muito maior para elas, principalmente para aquelas empresas que estão muito mais alavancadas. Então isso aqui vai acabar influenciando positivamente o resultado das companhias que estão na nossa carteira. Então nós que já estamos sangrando aqui praticamente há 3 anos na Bolsa de Valores, vamos começar a colher os frutos. Então tem que ter paciência, tem que ter resiliência e visão de longo prazo. Tudo isso vai ficar muito claramente demonstrado para vocês. Pessoal, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante na sua trajetória como pequeno investidor, porque ele vai te mostrar o caminho correto para você desviar das principais armadilhas do mercado financeiro e vai te mostrar por A mais B que o investimento de longo prazo acaba sendo a versão mais defensiva de investimentos para você que, assim como eu, vem buscando construir um patrimônio que vai gerar uma renda passiva consistente para vocês a longo prazo. Isso tudo vai ficar transparente para vocês nesse vídeo e se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho aqui na internet, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e também comentando nesse vídeo para a gente ganhar visibilidade nessa plataforma, é tudo que eu te peço. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, nós temos aqui o índice Bovespa bastante lateralizado nos últimos 6 meses, a gente vê uma queda progressiva e lenta, principalmente nos últimos 4 meses e mesmo agora com a queda de 0,5% na taxa Selic e o mercado como um todo vem apontando que a renda fixa segue forte. Então você vê que o mercado acaba direcionando o pequeno investidor para a segurança do investimento no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA. A gente vê vários sites recomendando que a renda fixa ainda pode ter opções que vão te fazer ganhar mais de 1% ao mês. Então tudo direcionando o pequeno investidor para os produtos de renda fixa. Entenda vocês, o produto de renda fixa ele tem um valor estratégico na sua carteira, ele serve para ser o seu colchão financeiro e também serve para ser aquela sua reserva de oportunidade, que vai ser essencial ali em momentos caóticos aqui da nossa economia. Porém, você tem que entender que no momento atual, a coisa mais interessante para quem busca rentabilidade e também geração crescente de renda passiva é aportar em empresas sólidas, com boas perspectivas para o longo prazo, empresas com diferenciais competitivos. E por que eu falo isso para vocês, pessoal? Olha só para a taxa de desconto dos ativos de renda variável. Então esse gráfico traz aqui o PL histórico, que atualmente está em 6,5 vezes, muito inferior à crise política e econômica de 2016 e também praticamente nos mesmos patamares da crise do subprime. Então tem bastante coisa descontada. E nesse mar de oportunidade, quem sabe navegar muito bem vai escolher aquelas empresas mais perenes, mais sólidas, aquilo que vai gerar resiliência para sua carteira e vai se beneficiar até mesmo dos momentos de crise, tá? Pessoal, agora se nós temos uma perspectiva de queda progressiva na taxa básica de juros e também os nossos ativos de renda variável estão bastante descontados, o que faz a maioria dos analistas indicarem compra em outros ativos como a renda fixa pré-fixada ou até mesmo fundos imobiliários de tijolo? Bom, pessoal, tem que entender que normalmente a alocação proposta por esses analistas é uma alocação tática de curto e médio prazo, tá? A nossa estratégia aqui do canal é investir para o longo prazo, né? Utilizar as premissas ali de grandes investidores como o Warren Buffett, o Luiz Barsi Filho. A gente compra um ativo olhando para a perenidade que ele vai gerar a longo prazo, a consistência da renda passiva. E quando a gente fala de longo prazo, dificilmente o mercado vai te entregar um ativo que vai vencer as boas ações, principalmente se você compra nos momentos mais interessantes do ciclo, como foi o caso aqui de 2009,
2016, a gente percebe que agora a taxa de desconto está praticamente nos mesmos patamares. Mesmo se a gente vier aqui excluir Petrobras e Vale aqui do nosso gráfico, a gente vê que a taxa de desconto continua extremamente atrativa, né? Então, se você pega aqueles setores mais interessantes ali de bancos, elétricas, empresas de saneamento, empresas do setor financeiro, você tem uma perspectiva muito positiva de crescimento da sua renda a longo prazo. Isso porque as empresas elas acabam sendo muito mais dinâmicas, elas podem pegar parte dos seus recursos para investir nas suas próprias operações. E no final das contas, o que você tem é um crescimento absurdo da lucratividade dessas empresas. Galera, então analisa comigo o gráfico da lucratividade da Itaúsa, perceba como uma boa empresa tem forte capacidade de geração de valor para você a longo prazo. A Itaúsa foi um ativo que passou por diversas crises nos últimos 20 anos, destaca-se aqui a crise do subprime em 2008 e também a crise política e econômica aqui no Brasil em 2016, e mesmo assim a gente vê que a estrutura de crescimento da lucratividade da empresa é uma estrutura quase que linear, né, pessoal? A gente percebe que ela dá uma certa retraída nas crises, mas ela retoma rapidamente a sua lucratividade, tá? E tem muita gente que não sabe avaliar o retorno histórico da Itaúsa porque considera apenas os dividendos ou até mesmo olha para a cotação que está praticamente lateralizada nos últimos 15 anos. Analisa comigo, pessoal, a cotação da Itaúsa nominal em 2010 era R$ 8,31, bem próxima da cotação atual desse ativo. Entretanto, quando a gente faz uma simulação para saber qual foi o retorno real que ela gerou para o acionista, a gente fica realmente impressionado com a taxa de dividendos crescentes que ela acaba entregando, tá? Isso porque, pessoal, a Itaúsa é um ativo que remunera você na quantidade acionária, no mesmo formato ali do Banco Bradesco. Por quê? Porque ela bonifica bastante, tá? E o que acontece com a dinâmica da bonificação? A empresa vai emitindo novas ações com base na sua reserva de lucros, e em contrapartida ela também tem uma política sólida de recompra de ações. Então, quando você alia a recompra de ações com as bonificações e também os dividendos distribuídos e olha apenas para uma janela de 1 ou 2 anos, você praticamente não vê impacto. Então, para você que olha de fora, acha que a empresa não está gerando valor para o acionista. Mas quando você coloca R$100 mil na Itaúsa lá em janeiro de 2009 e vai carregando esse investimento ao longo dos últimos 15 anos, reaplicando, é claro, pessoal, todos os dividendos, né? Então você está na fase de acumulação, você não vai gastar o dividendo, você vai reinvestir para que os juros compostos, eles de fato aconteçam no seu patrimônio. Então quem investiu R$100 mil, reinvestiu todos os dividendos da empresa e também foi beneficiado pela bonificação, transformou R$100 mil em R$743 mil ao final de 15 anos. E pessoal, isso nem é o mais interessante, o mais interessante é ver como a participação acionária desse investidor vai crescendo demais ao longo dos anos. Então a gente percebe que no início esse investidor compra ali 18.900 ações e agora com todas as bonificações e recompras realizadas pelo investidor ao longo dos últimos 15 anos, esse investidor acumulou um total de 84.652 ações, um retorno aqui de quase 400% na quantidade de ações. Lembrando que ele fez um aporte único de R$100 mil, pessoal. Se ele tivesse aportado mais nas quedas, com certeza o retorno acumulado teria sido muito maior. E como a gente percebe, houveram vários momentos do ciclo econômico onde a Itaúsa foi negociada a valores extremamente atrativos. Então, em 2009, no retorno da crise de 2008, também no ano de 2016 ela chegou a custar R$ 5,51, alcançou o pico ali de quase R$ 12 em 2020 e agora vem sendo negociada aqui próximo dos R$ 8,00, que acaba sendo um ponto bastante interessante para quem olha para montar posição nesse ativo a longo prazo, tá? Então aqui você consegue aliar perenidade, solidez, porque a empresa aqui é detentora da marca mais valiosa da América Latina hoje, que é o Banco Itaú, e em contrapartida você vai sendo muito bem remunerado com o carrego das ações. Agora, para aquele que compra e vende, ele obviamente vai ser diluído por essa dinâmica da bonificação. Então a bonificação é um privilégio muito maior para aquele investidor que fica casado com o ativo. Agora quem compra e vende vai ser massacrado aqui por essa dinâmica, né? Pessoal, agora vem a cereja do bolo. Falando agora de dividendos. Eu e você que montamos posição para o longo prazo, a gente quer que a carteira gere renda para nós, né? Então não adianta trazer uma ação para a nossa carteira que não vai gerar bons dividendos. Porém, em 1 ou 2 anos, uma empresa ela não pode ser avaliada com base na ótica de ser uma boa pagadora de dividendos. Porque a maioria das empresas que você analisar, você vai perceber que elas passam por ciclo de maior payout
e de menor payout. Isso aqui é totalmente natural, aconteceu com várias empresas, Santander, Transmissão Paulista, Endi, Semig, então elas passam pelo ciclo de pagar mais dividendos em momentos mais propícios da economia e quando vem os momentos ali mais caóticos, os momentos de crise, elas apresentam uma severa retração, como foi o caso aqui de 2020 da Itaúsa. Mas quando você segue acumulando para o longo prazo, sendo beneficiado também pelas bonificações, a gente percebe como esses dividendos eles acabam crescendo, principalmente a partir do quinto ano. Por isso que normalmente a zona de arrebentação do investidor de longo prazo são os 5 primeiros anos, porque o retorno acumulado acaba sendo relativamente baixo. Entretanto, os juros compostos eles começam a ganhar muita força a partir do quinto ano, crescendo bastante a sua renda passiva. Então esse investidor recebeu em 2018 R$41 mil em dividendos, em 2019, que foi o recorde de dividendos da Itaúsa, ele recebeu R$ 62.500. E agora a gente vê a Itaúsa retraindo bastante o seu payout, principalmente após a pandemia, e mesmo assim esse investidor está com um dividend yield interessante, pessoal. Ele está recebendo 24 mil em 2021, 41 mil em 2022 e agora em 2023 ele já recebeu R$ 38.567. Se a Itaúsa está reduzindo o payout, como é que esse investidor está conseguindo receber um dividendo tão elevado agora em 2023? Porque aqui os juros compostos já fizeram todo o trabalho pesado ao longo de 15 anos, pessoal. Então são muitas ações. Então mesmo com dividendo relativamente baixo, o número de ações ele muito mais do que compensa esse payout relativamente baixo. Quando a gente olha para o dividendo atual da Itaúsa, a gente está falando de uma ação que está entregando aqui um dividendo superior a 8% na cotação atual. Então, um dividendo até que interessante, se você considerar aqui a relação risco e retorno, ou seja, uma ação de baixo risco com um retorno interessante no longo prazo. Pessoal, então entenda que nos últimos 5 anos a bolsa ela ficou extremamente lateralizada, né? Então, quem está aportando em renda variável não está vendo seu patrimônio sair do lugar, salvo raras exceções, como o Banco do Brasil, que acabou apresentando uma performance muito acima da média, mas na média o que a gente tem são empresas bem lateralizadas, tá? Mas quando a gente olha para a taxa de desconto desses ativos, vocês sabem muito bem que tem muita coisa barata aqui, pessoal. Então agora é o momento que eu sigo reforçando na renda variável, porque eu sei que a longo prazo não tem jeito. Dificilmente outro ativo vai bater as boas ações, né? Ações sólidas, de qualidade, que remuneram bem os seus acionistas. Pessoal, nesse sentido, a nossa carteira se mantém ainda no positivo, entretanto ela vem sofrendo bastante de julho para cá. Então a gente vê uma queda progressiva na bolsa desde o mês de julho, né? E a nossa carteira ela vem sofrendo principalmente por causa de duas ações, que é a BR Partners e a Blau, que vem acumulando uma queda bastante progressiva aí nos últimos meses, mas sendo parcialmente compensada aqui pela performance da Klabin, do Banco do Brasil e também da Celesc. Como vocês podem ver, eu gosto de diversificar entre setores, então temos aqui papel e celulose com uma posição bem forte na Klabin, temos aqui o Banco Bradesco, que é um banco que eu acredito que ainda vai surpreender muito o mercado, pessoal, nos próximos 2 anos, temos a Blau Farmacêutica, que é uma empresa de saúde com características únicas. Temos também aqui a Itaúsa, como eu falei com vocês, um ativo muito sólido, que abaixo de R$ 8,00 é quase impossível você não trazer para sua carteira de investimentos de longo prazo. Temos a Celesc, que é uma empresa do setor elétrico que está aí esquecida pelo mercado, empresa que não tem dívidas, está melhorando muito as margens e tem perspectivas monstruosas aí para o pagamento de proventos. O Banco do Brasil, que gerou um excelente retorno para a carteira, o BR Partners, que foi o nosso último aporte aqui na carteira, e a CBA. Bom, quem é do clube de membro, pessoal, sabe que eu estou de olho em algumas elétricas para trazer para minha carteira de investimentos. Quero fazer um aporte maior para trazer uma quantidade considerável de ações pagando um preço bem interessante. Galera, agora se vocês quiserem ter acesso às empresas que eu venho avaliando mais de perto para colocar na minha carteira de investimentos pessoal de longo prazo e também ter acesso a análises exclusivas, convido a acessar aqui o clube de membros do canal. Você me ajuda bastante a divulgar o meu trabalho e por R$ 2,99 você vai ter acesso a diversos benefícios, como análises exclusivas, também um grupo de WhatsApp com contato direto com a nossa comunidade e também planilhas de valuation, planilhas de análise de ativos que vão auxiliar você na sua jornada. Se fizer sentido para você, fica aí o convite. Pessoal, o que vem salvando aqui a nossa carteira são os proventos acumulados. Então, até o momento, acumulamos R$ 3.500 só em proventos. Lembrando que essa carteira tem praticamente 1 ano de existência, né? E a maioria dos aportes foram feitos aqui em março, abril e maio, que foi o momento no qual a bolsa estava com desconto muito mais interessante, né, pessoal? Então, quando a gente pega aqui os últimos 12 meses, naquele período de março, abril e maio, abriu uma janela muito interessante para aportes. Foi nesse momento aqui que eu consegui fazer excelentes negócios aqui para nossa carteira, né? Comprando a Klabin a 3
R$11,65. Paguei um bom preço também no Bradescão, R$11,65 de preço médio nele. E também consegui reforçar minha posição na Itaúsa, pagando apenas R$7,78. Lembrando que a Itaúsa já me entregou aqui R$600 em proventos. Então, aos poucos, a nossa renda passiva vai crescendo. Eu não tenho pressa, eu entendo que o patrimônio ele vai demorar um pouco, principalmente com as pressões surgidas agora no nosso cenário externo, com risco fiscal e também com as perspectivas de aumento da inflação nos Estados Unidos. Entretanto, o pequeno investidor ele não foca muito nesses indicadores macroeconômicos. Ele tem que focar muito mais o que, pessoal? No fundamento dos ativos que ele traz para a carteira, porque a empresa boa não tem jeito, vocês viram. Mesmo nos momentos de crise, ela vai acabar entregando forte lucratividade, né? Então acaba que esses momentos aqui de estresse do mercado são, na verdade, grandes oportunidades para a gente encher o nosso carrinho, olhando para o nosso dividend yield que tende a crescer muito a longo prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço mais uma vez que você fortaleça o nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, fala para mim qual empresa que você anda comprando agora na baixa do Ibovespa.